Oi gente, tudo bem? Sou a Patrícia Patronieri e bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre livros de true crime de graça para você estar lendo aí no aplicativo Biblion. Para quem não conhece o aplicativo Biblion, ele é da Biblioteca de São Paulo. Só que a Biblioteca de São Paulo, ao invés de ter apenas a física, resolveu inovar e trouxe essa biblioteca virtual. Como que funciona? A gente tem diversos títulos e esses títulos têm um número X de reservas que podem ser feitas. Se ela tiver com todos os títulos reservados, você entra na fila de espera e quando eles liberarem, eles te avisam. Depois de liberado, você tem um prazo ali de X dias para estar realizando a leitura e devolver aquele título. E por que isso acontece sendo que são e-books, né? Você está lendo virtualmente? Porque a Biblioteca de São Paulo garante todos os direitos autorais para os autores e editoras, ou seja, não é pirataria, então eles precisam ter um controle de quantos livros está sendo emprestado, e a melhor maneira que eles encontraram foi limitando aí o número de reservas, até porque o Brasil inteiro pode acessar, você não precisa ser necessariamente de São Paulo para estar reservando os livros, então é uma maneira aí deles conseguirem ver quantos livros estão entrando e saindo para garantir esses direitos autorais. Bom, explicado agora o que é Biblion, bora para nossa listinha? O primeiro que eu vou falar não é um, não é dois, são 3 livros de true crime que tem lá no Biblion, que são os 3 de Mindhunter que saiu pela HarperCollins, que é O Chamado do Serial Killer, A Sombra do Serial Killer e De Frente com o Serial Killer. Como eu ainda não realizei a leitura deles, eu não sei dizer ao certo se tem uma ordem de leitura, mas tem os 3 lá no Biblion, então dá pra você estar reservando até onde eu sei, onde vai o meu conhecimento. Eles são livros assim que dá pra ler de qualquer ordem, porque apesar dos 3 se tratarem da mesma história, que é do John Douglas e do Mark, eles são sobre os casos que aconteceram, que eles estavam entrevistando ali. Então, até onde eu sei, não tem ordem, não tem problema você começar pelo Chamado, ou pela Sombra, ou De Frente com o Serial Killer. Tanto que na Amazon não tem, tipo, volume 1, volume 2, volume 3. São apenas os títulos do livro. Então eu acredito que pode ir em qualquer um dos 3, que você não vai ficar perdido, você vai conseguir aproveitar o livro por um inteiro. Outro livro disponível no Biblion, mas esse eu já realizei a leitura, é Eu Terei Sumido na Escuridão. Nesse livro a gente vai ter a história da Michelle, que foi uma pessoa que dedicou a sua vida inteira aos serial killers, especificamente a um. Ela tinha um blog onde ela falava sobre casos reais, até que um dia ela descobriu um caso que acontecia ali perto dela e que não tinha tantas pessoas falando sobre, e era um caso assim que abalava muito a sociedade e que também era muito perigoso, e ela sentiu que alguém precisava estar explorando ele. Então ela foi essa pessoa. Ela dedicou não apenas a escrever sobre esse caso no blog, mas também a realmente ajudar ativamente a polícia. Então ela desenvolveu pesquisas, ela ajudou eles a traçar o mapa de onde ele ia. A Michelle foi uma peça muito importante para que esse criminoso fosse pego. E infelizmente ele só foi pego depois da morte dela. Esse livro é dividido em 3 partes. E eu não vou me prolongar muito aqui falando sobre ele, mas eu acho importante você ir ciente que esse livro tem 3 pontos de narrativa diferentes. O primeiro é da Michelle escrevendo para um livro. Daí a Michelle infelizmente veio a falecer. Então a segunda parte é dos documentos que ela escreveu enquanto ela estava viva ali no blog, etc. E o terceiro é de pessoas que estavam próximas a ela, contando como foi trabalhar com a Michelle, como ela era como pessoa e como foi prender esse serial killer. Em seguida temos O Homem que Brincava com Fogo, que é algo bem parecido com Eu Terei Sumido na Escuridão, que também é de uma pessoa que ia atrás de investigar mais casos. Nesse caso em específico a gente tem um autor de thriller / suspense, ele realmente escrevia sobre mortes e enfim, então ele pesquisava muito sobre isso quando ele se depara com ataques terroristas e ele vai a fundo para pesquisar e descobrir quem podia estar ali entrelaçado no meio dessas coisas. Porém, o arquivo do Larson ficou aí esquecido por muitos anos, até que uma jornalista enfim recuperou e resolveu trazer essa história de volta à tona e resolveu unir as peças desse quebra-cabeça do Larson, que é um dos escritores mais famosos de suspense do mundo, segundo aqui a sinopse da Amazon. Então eu acredito que vai ser algo bem parecido com o livro da Michelle, que vai ser ali contando um pouco sobre como ele descobriu, o que ele descobriu e quem sabe alguns achados dessa jornalista. Eu acredito que vai ser um mix entre o que ele escreveu e o que ela descobriu. Não sei, porque eu ainda não li, mas é o que eu acredito, porque a premissa é bem parecida com o da Michelle. Depois temos Por que Crianças Matam. E nesse livro a gente tem a história da Mary Bell, que apenas com 11 anos cometeu ali um
suicídio e foi considerada culpada por ele. Durante o julgamento, a Maribel foi vista como a semente do mal, a coisa ali plantada pelo diabo, mas a nossa Gita Serenity nunca acreditou nisso e durante os anos, conforme eles foram passando, ela embarcou numa grande pesquisa para tentar compreender melhor o que tinha acontecido. E a nossa autora aqui, ela traz uma questão muito importante. Se a gente quiser entender o que leva uma criança a cometer um ato tão cruel, a gente precisa se voltar a que tipo de adulto eles se tornaram. E após 27 anos de ter cometido esse ato, a Maribel enfim concorda conversar com a Gita Serenity e nos conta como que foi para ela cometer isso, o que levou a ela, além do que como ela se tornou adulta, quem ela é hoje em dia. Lógico, a gente tem aqui diversos questionamentos, diversas reflexões, mas o objetivo desse livro de jeito nenhum é justificar o que a Maribel fez. Isso a autora tenta deixar bem claro, pelo menos na sinopse. Eu ainda não realizei a leitura, mas quero muito. Esse livro estava na minha wishlist assim, há muito tempo. Foi um dos primeiros podcasts que eu ouvi, ou vídeos que eu vi na internet, e eu me interessei muito de True Crime desde então, porque é muito louco você pensar o que leva realmente uma criança a cometer isso. Porque um adulto, né, a gente até pode imaginar algumas questões, mas uma criança é muito cruel, né, a gente pensar numa criança cometendo esse ato com outra criança. Depois temos a sabedoria dos psicopatas. Aqui o nosso autor tem como objetivo mostrar que todo mundo tem uma loucura ali dentro de si, e essa sabedoria faz com que a gente use esse lado mais cruel e sombrio para que muitas vezes a gente alcance sucesso, mas que algumas pessoas usam isso para cometer atos horrendos. O nosso autor reuniu ali diversos estudos sobre neurociência e escaneamento cerebral para nos mostrar que existem psicopatas funcionais que vivem entre nós na sociedade. Essa premissa eu achei muito interessante porque eu já havia ouvido falar sobre esses psicopatas funcionais, só que eu nunca tinha lido nada a respeito, então com certeza eu vou entrar na fila de reservas desse livro no Biblio para dar uma lida e entender melhor como isso funciona. E como sempre, todas essas listinhas de livros de True Crime para ler no Kindle Unlimited e de graça, enfim, sempre entra ele, o Jack, o Estripador. E aqui novamente a gente tem um livro dele. E aqui a gente tem a história do empresário Russell, que em 2017 comprou um chale que pertencia à suposta vítima do Jack Estripador. Ele levou esse chale para uma perícia e quando veio com o resultado, veio com o suposto DNA do Jack Estripador e a sua identidade. Eu achei bem interessante, porque até onde eu sabia, o Jack Estripador não tinha nenhum rosto, nenhum nome, ninguém sabia quem era ele até hoje. Então eu fiquei meio intrigada para saber mais sobre essa história. A gente tem também Ed Holmes, que foi um serial killer muito famoso dos Estados Unidos, e essa edição do Biblion contém 3 livros em um só. O primeiro dele é narrado pelo próprio Holmes, que fala ali como se ele nunca tivesse ninguém, que foi escrito durante o próprio julgamento. O segundo veio depois do Holmes ter admitido 27 assassinatos e é escrito também por ele e foi publicado pelo Chicago Tribune. E por último é o Castelo do Holmes, que foi publicado por um repórter onde ele expunha as suas investigações, suas teorias e suas visões sobre o caso, além do Castelo do Holmes, que para quem não sabe aí, ele ia construindo cômodos e andares e enfim, meio que para disfarçar toda a matança que ele estava fazendo, além de atrair mais pessoas para perto dele. Eu fiquei bem interessada para ler essa versão, para ver se ela é similar com a que a gente já tem na Dark Side, ou se então a da Dark Side é uma junção desses 3. Eu não sei dizer ao certo, eu tentei pesquisar, mas eu não consegui identificar isso. Então se você souber ou já ter lido da Dark Side, comenta aqui pra mim saber se eles são diferentes ou são livros iguais, só que reeditados, porque a gente sabe que a Dark Side às vezes pega alguns e trazem com mais conteúdo extra e com novas pesquisas, então eu fiquei bem curiosa para saber como que é esse livro e se tem similaridades com o que a gente já tem pela editora. Esse daqui não só tem o livro no Biblion, como também a gente já tem a adaptação na Netflix, que é Inventando Anna. Nesse livro a gente vai ter a história sobre a Anna Devlin, que foi aí uma pessoa um tanto peculiar que usava as suas técnicas de manipulação para fazer com que tudo conspirasse a seu favor. Ela deu diversos golpes em diversas pessoas, o mais famoso foi a sua melhor amiga, que em sua grande parte foi a responsável para ter o documentário na Netflix, e basicamente a Anna Devlin, ela realizava diversas viagens de luxo
ia para hotéis caríssimos, jantava nos melhores restaurantes da cidade e não pagava por isso. Como que ela não pagava? Ela dava golpe em amigos, em pessoas desconhecidas, em bancos e em empresários para que eles realizassem empréstimos para elas, esses empréstimos que ela nunca pagaria. Ela foi presa, mas foi solta muito rapidamente e, se eu não estou enganada, ela segue em liberdade e ela ainda tem um Instagram aí rodando pela internet. É um caso que particularmente me causa muita revolta. Eu assisti o documentário, então eu fiquei bem interessada para ler o livro e ver se a gente tem alguma informação adicional, se ele é mais focado na história real, porque eu não sei até onde o documentário da Netflix é real e até onde é um pouco de ficção, né, para que a gente tenha ali a história contada. Então eu fiquei bem interessada para conhecer esse título. Esse daqui eu já tinha falado para vocês em algum vídeo do canal, que é Mulheres Confiantes, e aqui a gente tem a mesma autora de Lady Killers. Aqui a gente tem toda a questão de como mulheres usaram a persuasão para dar golpes e obter sucesso, e a nossa autora levanta também a questão se isso é algo que a gente nasce presente ou se é algo que a gente desenvolve como uma ferramenta ali de defesa. É um livro assim que está na minha lista de desejados há um bom tempo e agora que eu sei que está no Biblion, já vai ficar no meu radar. O Assassino do Zodíaco. Para quem não conhece esse caso, foi um caso que até hoje a gente não tem uma resolução. A gente tem alguns suspeitos e algumas pessoas que parecem muito ser o responsável por esse caso, mas não tem como afirmar, porque na época ainda não existiam as tecnologias que hoje em dia existem. Esse assassino ficou muito conhecido por deixar diversos enigmas em suas cenas de crime, além de desafiar a polícia e os jornais para publicarem ali os enigmas e a população ajudarem a resolvê-los. Existem alguns enigmas que até hoje não têm resolução, se eu não estou enganada, e outros que algumas pessoas atualmente já conseguiram desvendar. Esse caso é um caso muito emblemático que possui diversas adaptações, algumas até bem famosas, com atores famosos como o ator que faz o Homem de Ferro. Então é muito interessante. Esse é mais um dos que eu não realizei a leitura, mas que com certeza eu irei realizar. A gente tem também o caso Evandro. O caso Evandro está sendo a nossa leitura do mês aqui do canal. Para quem não sabe, a gente tem um clube de leitura, o link de inscrição vai estar aqui na descrição, caso você queira participar. A gente só lê True Crime. No caso Evandro, a gente tem 6 crianças desaparecidas no interior do Paraná. E a gente tem toda essa questão de políticos envolvidos, policiais, é bem intrigante. Tem crianças envolvidas, então é um caso um pouco mais pesado, um pouco mais sensível. E tem aí no Biblion, caso você queira estar realizando a leitura. É um caso brasileiro e o Ivan Mizanzuki ficou muito famoso pelo podcast do mesmo nome. Além disso, depois se tornou também para o audiovisual e agora temos o livrinho também para quem é amante de literatura. Essa edição eu acho muito linda, ela tem uma textura diferente, eu particularmente gostei porque minha mão soa demais e essa textura aqui não deixa nenhuma marca. Então, se você gosta de livros físicos, esse daqui com certeza é um que vale a pena estar investindo. Mas caso você não possa investir ou não queira, tem no Biblion. Outro que eu tenho aqui na minha estante e que também tem no Biblion é O Jornalista e o Assassino. Essa livrinho de bolso bem pequenininho, do tamanho da minha palma, em que a gente vai ter a história de um crime que chocou os Estados Unidos e que provoca uma reflexão sobre a ética jornalística. Então é um livro muito interessante. Provavelmente quando estiver saindo esse vídeo eu já realizei a leitura dele durante a MLI. A gente tem também O Crime da Galeria Cristal, onde a gente vai ter abordado 3 crimes que aconteceram na cidade de São Paulo. Esse daqui confesso que eu não sei muito assim para destrinchar para vocês sobre o que se trata, mas parecem ser crimes bem populares durante o século XX que aconteceram ali na região. E como eu gosto muito de conhecer casos brasileiros, esse é uma boa pedida. O Pior dos Crimes também está disponível e nele a gente vai ter o caso aí que chocou o Brasil pela atrocidade cometida por esses 2 pais. Pelo que eu vi na sinopse aqui, a gente vai ter a narrativa construída como forma de thriller para realmente nos mostrar como esse crime chocou e parou o Brasil por conta dessa atrocidade, mesmo sendo o Brasil um país extremamente violento. Então a gente vai ter essa narrativa nos mostrando o pior lado do ser humano e nos trazendo diversas reflexões sobre. Não vou entrar muitos detalhes sobre o caso, porque eu acho que todo mundo conhece aí o caso dos Nardoni, pelo menos todo mundo aí que tem mais de 18 anos, que é o público que pode ler esse livro, eu acho que já ouviu falar. O Nome da Morte já tem resenha dele aqui no canal e vai estar com o link do vídeo nos cards. Mas, dando um breve resumo, a gente vai ter a história do Júlio, que foi um dos maiores matadores de aluguel do Brasil que a gente tem registrado. Logicamente, né, se tem registrado, porque ele
resolveu se abrir com um jornalista. Foi registrado 502 mortes, entre eles mulheres e crianças também. E nesse livro a gente tem bastante reflexões de como o Júlio entrou nessa vida, como foi ali suas relações pessoais, como ele contou qual era o emprego dele e como ele fez para largar essa vida. A gente tem também questões políticas que aconteceram ali na época e como isso afetou em quem o Júlio se tornou. E por último a gente tem BTK, só que essa versão que temos no Biblion é em inglês, só que mesmo assim eu vou deixar o link aqui na descrição, porque caso você saiba ler em inglês, vale super a pena ver. Pelo que eu pesquisei, esse livro tem o mesmo conteúdo da Darkseid, lógico que sem o conteúdo extra e imagens, mas a história é narrada pelo mesmo autor, então a Darkseid pegou o texto dele do inglês, traduziu e colocou a sua carinha de Darkseid com conteúdo extras, com introdução e com imagens. Então essa parte você não vai encontrar nesse livro em inglês. Então se você quiser um conteúdo um pouco mais rico, eu recomendo a edição da Darkseid, mas se você apenas quer conhecer o caso e ver se você gosta desse título, tem aí no Biblion para você estar realizando a leitura. E eu achei interessante aqui compartilhar com vocês, apesar de não ter todo esse conteúdo extra e essa consultoria que a Darkseid traz aqui pra gente. E enfim, nossa listinha chegou ao fim com mais de 15 livros para vocês estarem lendo aí de True Crime no Biblion e estarem aproveitando a plataforma do melhor jeito que a gente pode estar utilizando, lendo o que a gente gosta. Eu sei que muita gente tem dificuldade com o True Crime por conta dos preços, os valores normalmente não abaixam tanto como os outros gêneros literários. Sem dúvidas, eu achei muito importante trazer essa nova alternativa para vocês estarem realizando aí novas leituras. E bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like e comentar aqui qual desses livros você já leu ou que você quer muito ler. E bom, nos vemos no próximo vídeo.